Seja muito bem-vindo ao Conteúdo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou de posse de uma Bíblia de Estudo, refiro-me à Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1613, quando fala sobre o assunto a regeneração dos discípulos, baseia-se em João capítulo 20, versículo 22, no qual faço a leitura, de acordo com a versão que está sendo projetada. E havendo dito isto, assoprou-lhe sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Na mesma página, 1613, no item 7, consta o seguinte: não há qualquer fundamento bíblico para se dizer que a outorga por Jesus do Espírito Santo em 2022 era tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O uso do aoristo imperativo para receber denota o recebimento naquele momento e naquele lugar. Diante dessa exposição, onde há uma asseveração de que não há qualquer fundamento bíblico para se dizer que a outorga por Jesus do Espírito neste versículo era tão somente uma profecia simbólica, a gente precisa fazer algumas considerações. A afirmação de que João, capítulo 20, versículo 22, descreve o recebimento pleno do Espírito Santo e que não há qualquer fundamento bíblico para uma leitura simbólica ou antecipatória não se sustenta à luz do próprio texto bíblico. Primeiro, vamos ver o argumento gramatical que vai ser exposto por este e mostrar o quão falho é apresentado na nota, conforme a página 1613, sobre este versículo em particular, mas considerando a regeneração dos discípulos. Eu estou projetando o texto no grego koiné, para que você venha ter uma noção conforme se encontra em um dos nossos manuscritos. Por que que eu digo que é um argumento falho? O verbo usado por Jesus é este aqui. Eu vou projetar labete, labete. Está, de fato, no imperativo, não no indicativo. Aqui afirma o uso do aoristo imperativo para receber denota o recebimento naquele momento e naquele lugar. Mas, como ele de fato está no imperativo, não no indicativo, ou seja, não significa vocês receberam. Não está dizendo o que eles estão recebendo naquele momento, mas é uma ordem, receber. Ficou muito bem traduzido aqui no português. Recebei o Espírito Santo. Não está dizendo que eles estão recebendo naquele exato momento. Porque o texto ele não afirma que o Espírito Santo foi efetivamente recebido naquele momento. Portanto, a gramática grega não comprova o recebimento imediato como se alega. Mas tem um segundo argumento. Essa interpretação entra em conflito direto com João capítulo 7, versículo 39. Quando nós vamos para esse texto, vamos observar que nos é dito que Jesus precisaria ser glorificado. Isso mesmo. João, capítulo de número 7, no versículo 39. Eu já abordei em alguns vídeos algo concernente a este fato, que diz assim: ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aqui, o próprio evangelista afirma que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Isto estabelece, meus irmãos, um princípio teológico, que é claro, o dom pleno do Espírito Santo depende da glorificação de Jesus. Nós precisamos trabalhar a ideia correta dessa glorificação, que, na verdade, é um processo. Em que sentido? Compreende tanto a crucificação, ressurreição e ascensão, quando Jesus volta aos céus e, uma vez ele estando à direita do Deus Pai, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, conforme o cumprimento da palavra de Deus em Atos capítulo de número 2.
De modo que, se eles já tivessem recebido plenamente o Espírito Santo, em João, no capítulo de número 20, é justamente o texto que nós estamos trabalhando, o sentido, se ele já tivesse recebido plenamente, essa ordem não faria sentido, receber o Espírito Santo. Por que Jesus estaria dando uma ordem para que eles recebessem o Espírito Santo se esse recebimento já estava sendo feito naquele momento? Não tem lógica. Não tem lógica quando você analisa a questão contextual. O cumprimento explícito dessa promessa só vai ocorrer em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Você percebeu como é falacioso dizer é um imperativo, é uma ordem, mas acontece que a ordem não receber o Espírito Santo não significa que eles estavam recebendo naquele momento. Porque se eles tivessem recebido, não teria sentido colocar na forma imperativa. Mas, além disso, o gesto de Jesus, ao soprar sobre os discípulos, porque fala, e havendo dito isto, assoprou-lhes, assoprou sobre eles, uma referência aos discípulos. Carrega forte significado simbólico, remetendo, conforme a nota de rodapé, a Gênesis 2, versículo 7, quando fala sobre a criação de Adão. Mas também há outros textos, como Ezequiel, capítulo 37. Lá você vai encontrar os ossos secos. Mas trata-se, irmãos, de um ato teológico que aponta para uma nova criação e algo comum num padrão de ações proféticas que são simbólicas, que antecipam a realidade. O próprio contexto de João 20 enfatiza a autoridade apostólica. Notem aqui no versículo 21, nessa parte final, que é o contexto imediato. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não se refere, meus irmãos, sobre a regeneração. O texto de João 20, dentro do seu contexto, não está falando sobre o novo nascimento. Não há no texto qualquer descrição de transformação espiritual imediata, como se vê claramente em Atos capítulo 2. Portanto, assim, sólido, fundamento bíblico, gramatical e teológico para entender que João, capítulo 20, versículo 22, conforme o destaque feito, é um ato simbólico, sim, um ato simbólico e antecipatório, ou seja, é uma encenação da nova criação e do dom do Espírito Santo, cujo cumprimento pleno ocorre somente após a glorificação de Cristo no Pentecostes, porque ele já tinha voltado para o Pai, e ele que havia dito em João capítulo 16, que rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, uma referência ao Espírito Santo, já à direita de Deus, ao derramamento do Espírito. Negar essa possibilidade não é uma conclusão exegética necessária, mas uma escolha interpretativa que ignora dados importantes do próprio texto bíblico. Por isso, realmente trata-se de algo falacioso quando afirma na Bíblia de estudo pentecostal sobre essa temática, a regeneração dos discípulos, com base em João 20, 22, dizendo categoricamente que não há fundamento para se dizer que a outorga por Jesus do Espírito Santo em João 20, 22 é tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O uso aqui do aoristo, imperativo para receber, segundo a nota, indica o recebimento naquele momento e naquele lugar, mas não é o que o texto diz, gramaticalmente falando, quando a gente aborda essa questão. Ademais, quando vamos para outros textos bíblicos, fica patente diante dos nossos olhos a clareza de que o Espírito Santo foi outorgado de uma forma plena justamente no dia de Pentecostes. Se você gostou desse conteúdo, a despeito da refutação ou não, mas o objetivo é fazer com que haja um esclarecimento da palavra de Deus e a partir de notas de rodapé, notas de estudos, conforme esta Bíblia ou muitas outras, a gente acaba crescendo espiritualmente porque faz com que a gente venha ler mais,
pesquisar mais, estudar mais, enfim, nos aprofundar na palavra de Deus para ver aquilo que realmente faz jus ao texto, que está mais próximo do texto bíblico e, sobretudo, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, vai conhecendo cada vez mais e mais a palavra de Deus, consequentemente, o próprio Deus. O intuito deste jamais será a polêmica rasteira, pelo contrário, é a partir de pessoas sérias, comprometidas, como as pessoas que fizeram a Bíblia de estudo pentecostal em relação às notas, os artigos, mas que, vez ou outra, equivocaram-se nessa vertente teológica, mas nós estamos aqui para somar, para corroborar e, desta forma, contribuir para que a palavra de Deus venha a ser exposta, biblicamente falando, teologicamente, mas também à luz do Novo Testamento grego, que é também a proposta da parte deste. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida, lembrando que, se você chegou até aqui, você deve ser o primeiro a saber. Eu vou fazer uma série de estudos, não apenas com base nas notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, mas de outras Bíblias de estudos que eu tenho em mãos, para que possa corroborar, quer você concorde ou não. Porque nosso objetivo aqui é ampliar, não a discussão, mas o entendimento da palavra de Deus.